Gostaria de convidar os irmãos a abrirem Atos 17, versículo 16. A gente vai fazer a leitura até o versículo 34. Em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, e alguns deles zombaram, e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro de Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e alguns mais. Essa é a palavra do Senhor. Bom, mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Para quem ficou um pouquinho assustado, falou: caramba, as músicas que estão colocando hoje na igreja. Esse texto deixa muito claro para a gente essa alegria que é a gente poder ver na cultura esse clamor, essa vontade de conhecer o inconcebível, o eterno, porque Deus colocou essa eternidade no nosso coração. Bom, eu sou o Lucas Donato, para quem não me conhece, cresci nesse lugar aqui, já estou vendo alguns rostos muito conhecidos, gente que cresceu comigo, gente que foi professores meus da EBD, dos adolescentes. Essa é uma igreja que, bom, a gente vai falar de fé e cultura, foi uma igreja que solidificou a minha fé. Essa igreja Batista do Horto de Pé solidificou a minha fé, solidificou as minhas bases e mostrou que dá sim para a gente estar na cultura de uma forma relevante com essa fé que a gente professa. Fé em Jesus Cristo, ressurreto, morto por nossos pecados, para que a gente possa transformar a cultura ao nosso redor. Disso que a gente vai falar hoje. Então, Deus me deu essa incumbência de estar do lado de fora da igreja, ouvindo as poesias, ouvindo as músicas do lado de fora e fazendo essa conexão com as pessoas. Falando, cara, esse anseio pela eternidade, vamos fazer uma conexão, vamos trocar ideia, porque é alguém que de fato se importa contigo, é alguém que veio para transformar esse mundo. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a fé e a cultura. Pode passar aqui o slide, mano? Acho que eu estou com ele aqui. Vê se foi.
que eu e a minha esposa, ela não pôde vir hoje de manhã, que tem uma galera que a gente está andando junto. Ela, primeira vez de umas meninas lá na nossa igreja, ela foi levar elas hoje de manhã, então não deu para ela vir hoje de manhã. Então ela foi levar elas lá. A gente trabalha com a missão Steiger. Onde que eu aponto aqui, velho? Desculpa. Perdão, gente. Aí, a gente trabalha com a missão Steiger, que é uma missão que tem esse coração de alcançar e discipular aqueles que não entrariam num local como esse, aqueles que têm preconceitos com a pessoa de Deus, de Jesus, as pessoas que, de alguma maneira, têm uma imagem muito destituída de significado sobre a realidade da pessoa de Deus e de Jesus. A gente vai até eles fazendo essa ponte. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque o Senhor tem nos dado vivenciar esse assunto, não apenas na teoria, estudando sobre isso, estou fazendo teologia também, é maravilhoso a gente ver o que os poetas, os pensadores, os teólogos falam sobre fé e cultura, mas é interessante a gente viver isso na prática. A gente ir numa Augusta, numa Roosevelt, numa Avenida Paulista, e entender quais são os clamores dessa geração, pelo que eles estão ansiando, pelo que eles estão gritando, porque eles gritam de fato. Tem um sentido da vida. Será que nós temos esse sentido para responder com os nossos atos e palavras? Então, fé e cultura, né? Fé... Vamos partir do tema, né? Fé e cultura. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. O autor de Hebreus vai deixar isso claro, né? Que é a certeza daquilo que a gente não vê, convicção profunda daquilo que a gente não consegue provar, daquilo que não é tangível. E o objeto dessa fé, para nós que somos seguidores de Jesus, é algo que sustenta toda a realidade. E a cultura? O que é a cultura, gente? É até difícil, né? É uma palavra que evoca muito mais sentido do que ela consegue abarcar. Cultura é aquilo que é individual e que coletivamente a gente cria, aquilo que a gente produz, que a gente escreve, que a gente sonha, que a gente trabalha e coopera junto. Isso está presente de formas regionais, nas nossas linguagens, maneirismos de falar. Quando alguém do Rio dá aquele chiadinho no S, você já sabe que ele é do Rio. Quando você escuta alguém falando bate, você sabe que ele é do Sul. Então, as nossas roupas, as nossas formas, o nosso jeito, tudo a gente percebe nisso a cultura. A fé e a cultura, então, gente, elas estão remetendo ao que é visceral da humanidade. Nossos afetos, nossos desejos mais profundos, eles estão estampados nas fotos, nos vídeos, nas músicas e nas poesias que revelam quem ou o que nós adoramos e que nós consideramos bom, nós consideramos plausível. A nossa cultura, gente, ela expõe em que nós baseamos a nossa fé e os nossos amores. Tem um famoso teólogo chamado James K.A. Smith, ele tem um livro muito interessante, alguns aqui já leram, se chama Você é aquilo que você ama. E ele resume bem esse dilema, pois ele sugere que todo ser humano é um animal religioso. Todos nós temos um telos. Telos é uma palavra grega que ela vai designar finalidade, um desejo por propósito. E esses desejos, eles são presentes nos nossos shoppings, nos centros culturais, nas universidades. São altares de hoje em dia, que estão sendo elevados e adorados a certas divindades. Diferente do passado? Talvez no nome, mas no conteúdo talvez não se difira tanto. A gente já vai entender isso aí. E as perguntas que esse filósofo James K. Smith ele sugere são essas. Para você ver o que de fato você adora. Para você ver o que de fato você coloca o seu tempo. Qual que é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Qual que é o seu último pensamento ao você ir dormir? No que você coloca o seu recurso? O seu tempo, seus investimentos, seus pensamentos? Em você mesmo? Nos seus filhos? No seu trabalho? No seu lazer? Deus. A gente, como seguidor de Jesus, a gente crê que Deus é esse ser que criou todo o universo. Ele cria o ser humano para se relacionar com ele e o faz à imagem e semelhança dele. Só que o ser humano não está tão afim daquele relacionamento. O ser humano prefere a autonomia. O ser humano levanta aquele dedinho para Deus e fala, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer cultura e entender fé da minha maneira e não da sua. E aí a gente sabe que a história vai degringolando dali para baixo. E Deus vem nesse resgate ao ser humano. Deus é o primeiro missionário que vem se contextualizar a nossa época, a nossa cultura. A gente tem, na pessoa de Jesus Cristo, né, a gente falou aqui sobre como usar o tempo, a gente tem essa busca em Jesus do Deus que é perfeito, que é magnânimo, que é tudo em todos. Ele vem em resgate do ser humano,
para com ele ser família. E ele se contextualizou, que nem eu falei. Ele veio numa época, separou um povo, uma terra e andou com aquelas pessoas. Deus se contextualizou em uma cultura específica. E ele veio como esse homem, chamado Jesus. E Jesus fez um movimento de fé e cultura que abalou os pilares da terra. Nós dividimos o tempo entre antes e depois de Jesus, se você parar para pensar. Estamos em 2024, mais ou menos depois desse homem, de Jesus Cristo. Porque o que ele fez foi uma transformação colossal, sugerindo que a maior transformação de todas teria que ser no coração. E que o serviço, a abnegação e a renúncia são elementos fundantes do seu reino. Então Jesus começa essa revolução. E o ódio começa a se instaurar, porque a gente sabe como funciona o modus operandi daqueles que levantam o dedo para Deus em sua autonomia. Eles querem ser rei deles mesmos, poderosos em si mesmos, nos seus próprios conceitos. Então começa uma revolução de ódio contra Jesus e contra os seguidores de Jesus. E é muito interessante que nesse mar de ódio que seguiu contra os primeiros cristãos, que nós somos herança, querendo ou não, Saulo de Tarso foi um desses homens. Saulo de Tarso foi um homem que, imbuído pelo ódio, pelo zelo farisaico, começou a perseguir os cristãos, até ele próprio seria encontrado por esse Cristo contextualizado, que falava na língua dele. E numa visão, foi convencido de que, de fato, ele era o Salvador do mundo, e aquilo mudou a sua vida, mudou o seu próprio nome. De Saulo ele virou de Saulo ele virou Paulo, e ele foi alguém que teve esse encontro com Jesus, e todos os seus amores, seus desejos e afetos foram transformados devido a esse encontro. De perseguidor, o que segurava as capas enquanto apedrejavam os seguidores de Jesus, e devido a esse relacionamento, agora ele era um perseguido, um foragido e um tumultuador da ordem das cidades onde ele passava. E se você prestar atenção nesse texto que a Laís acabou de ler aqui, a gente vai começar a expor esse texto, a gente começa a perceber que Paulo vinha nesse tumulto do bem, nessa conspiração divina. Ele está passando ali por Tessalônica, ele vai para Bereia, e agora ele está esperando os amigos dele em Atenas. E aí, gente, você pensa, Atenas, beleza, Atenas na Grécia hoje. Talvez é um bom lugar para a gente passar as férias, né? Não sei, quem tem dinheiro para isso, porque é um pouquinho caro. Lugar bonito, lugar histórico. Mas na época, Atenas era só menor do que Roma na época. Roma era a capital do mundo naquela época. Atenas era aquela capital da cultura, da filosofia helenista na época. Todas as universidades, perdão, me fugiu a palavra aqui. Todo mundo ia para Atenas para fazer carreira, para comprar, para vender. Atenas tinha essa relevância cultural na época. E a gente vê em Paulo uma urgência de proclamar a realidade dessa boa nova, mas não apontando o dedo em riste para a cultura. Mas a gente observa um olhar atento, sensível, e que se dispõe a viver a cultura diariamente a partir da fé que acredita. Vemos então esse movimento de Paulo, o movimento de alguém que foi transformado por esse Jesus, que veio nos ensinar uma melhor forma de a gente olhar para a nossa fé e para a nossa cultura. Primeiro, versículo 16, ali fala, em algumas traduções, tá, que pode checar na sua Bíblia, se o espírito dele estava revoltado, estava inquieto, há uma indignação nele. Então, por que há uma indignação? Porque ele está no local e ele percebe uma grande idolatria naquele local. E eu queria perguntar para vocês, quais são os locais que eu e você temos frequentado? Quais são os espaços públicos que temos estado todos os dias? Será que esse espírito revoltado de indignação, a gente não tem mais quando a gente entra, por exemplo, no shopping, quando a gente olha para a Paulista, quando a gente dá um rolê aqui no nosso bairro, e a gente vê pessoas passando fome e outras jogando um monte de comida fora, isso não nos deixa nem um pouco indignados e revoltados? O que isso mostra sobre a nossa cultura? Será que essa falta de indignação nos mostra que talvez nós mesmos já não sucumbimos ao modus operandi, sem refletir a cultura a partir das categorias de Jesus, sem perguntar para ele o que convém, o que não convém, a partir das mentiras do nosso século? E a gente percebe no versículo 17 que ele estava lá todos os dias. Ele estava na sinagoga falando com os judeus, que eram já da família dele, mas ele estava também na Ágora. O que era a Ágora dentro de Atenas? A Ágora é essa praça central, onde todo mundo do mundo, tanto da Grécia quanto de outros lugares, vinham para suas discussões filosóficas e políticas. Uma representação ali do diálogo de Platão e Aristóteles, num lugar parecido com a Ágora.
Então a gente tem na Ágora esse lugar onde os artistas exibiam suas artes, os empresários vinham fechar negócio, e ele estava ali todos os dias, observando os altares, as poesias, a arte e as negociações daquele lugar. Era ali que Paulo trazia suas ideias, e a gente percebe que a indignação era dentro do coração dele. Aquilo não toma lugar nos lábios dele. A gente não percebe ele falando, vocês têm que se arrepender agora, vocês estão todos errados. A gente não percebe isso. A gente percebe na palavra grega que ele discutiu, que ele conversou, que ele dialogou com aquelas pessoas. E é muito interessante que ele já começa com essa relevância, ele começa conversando com essas pessoas, com esse tom amistoso, com esse tom não de querer impor algo às pessoas, mas de trazer uma conversa, e as pessoas queriam ouvi-lo, isso é muito interessante. Elas queriam ouvi-lo, então a gente não está falando aqui de uma relevância como um status, para o Paulo ficar famoso e para ele ser mais conhecido. A gente está falando sobre clareza. A galera começou a falar, quem que é esse tagarela? Do que ele está falando? Acho que ele está falando de deuses estrangeiros. Porque para o ateniense da época, o que é Jesus? O que é Deus? Torá, Bíblia hebraica? A gente não tem nenhum ponto de contato. Então Paulo sobe no nível de influência e ele é levado para o Areópago. É um lugar específico na cidade, onde rolam debates mais profundos, reflexões que moldam a forma da cidade funcionar. É mais ou menos como se a gente estivesse na Paulista, conversando com várias pessoas, com alguma peça artística, e a galera gostasse muito, viesse um prefeito, viesse um senador e falasse, cara, tô com os professores da USP aqui, da FGV, tô com os senadores aqui, vamos ali no Terraço Itália conversar um pouquinho? Então, uma reunião mais fechada. O Areópago era esse lugar que influenciava como a cidade funcionava. Então a gente percebe que Paulo ganhou essa relevância, ganhou essa credibilidade. Porque ele é claro, porque ele entende como eles pensam. E ele começa ali o seu discurso. E é muito interessante que o texto fala que a galera ateniense está sempre querendo saber das novidades. O texto deixa isso muito claro. Acho que não destoa em nada do nosso tempo, né? Com os nossos TikToks, com o nosso Instagram, com os nossos Reels, com os nossos Shorts. A gente está sempre querendo saber a última novidade e a gente só com a tecnologia otimizou essa função. Então ali estão os epicureus e os estoicos, são classes dos filósofos que mais influenciavam o mundo na época. Eles buscavam a virtude, buscavam a verdade por trás de tudo. Eles chamam isso de eudaimonia, que é o princípio do bem viver. E até alguns dizem que Paulo trocava cartas com Sêneca, que é um dos maiores expoentes da classe estoica. Muito interessante isso. Agora vamos olhar com atenção. Eu queria que você mantesse sua Bíblia aberta, seu celular, não sei em que mídia você está usando o texto sagrado, mas vamos ver com atenção como ele é sensível à cultura, e a partir do discurso de Atos 17, ele vai percebendo algumas coisas. Então ele fala, eu percebo a busca espiritual de vocês, eu percebo que em tudo vocês são religiosos. Então ele está falando assim, vocês estão buscando um sentido para além daqui. Eu percebi o altar ao Deus desconhecido, e eu vim anunciar sobre ele. Então, desse rolê onde ele está se aventurando pelas encostas da praça, entendendo, quais são os altares? Quais são as perguntas aqui? Ele percebe esse altar. Os caras têm tantos deuses que eles falam, para não errar, vamos fazer um outro altar aqui ao Deus desconhecido, porque vai que tem um que a gente não conhece, pelo menos a gente fala lá nessa eternidade que a gente adora ele. E percebe isso, ele fala, desse Deus desconhecido, eu vim anunciar sobre ele. E ele não faz como ele fez em Antioquia, no capítulo 13, por exemplo. O link com os atenienses, como eu falei, não pode ser a Torá, não pode ser a Bíblia hebraica, precisa ser algo que é comum ao entendimento do seu público. E Paulo vai confirmar essas bases como adequadas, como plausíveis. As poesias que ele vai começar a contar aí no texto, ele vai começar a falar, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa primeira parte do versículo é muito interessante, porque o poeta original queria falar, em Zeus nós vivemos, existimos e temos o nosso ser. Paulo ressignifica essa poesia, a poesia crética, a poesia chamada Crética, feita por Epimênides. E também ele fala, dele somos geração. Essa segunda parte do verso é o que é chamado do hino a Zeus, escrito pelo poeta Cilício Árato. Ele ressignifica, então olha que sacada legal, gente. Ele vê nos poetas daquela cultura, naqueles expoentes, que eles estão buscando algo a mais. Eles estão buscando uma eternidade. E aí eles vão colocar em quem? Na referência deles na época, que era Zeus. Mas Zeus estava lá no Olimpo, estava longe. Não tinha nenhum relacionamento com eles. E aí Paulo vai falar, eu vou trazer ele para perto.
esse de quem nós somos geração, nele que nós nos movemos, temos o nosso ser e existimos, ele é de fato Deus, não um Deus entre vários deuses, mas um Deus. E ele escolheu um homem para ressuscitar, que é parte dele mesmo, né? Que é Jesus Cristo. Então a gente vê esse esforço em olhar para a cultura e entender os clamores da cultura. E aí, gente, a gente começa a perceber que é muito feio, eu já vi várias pessoas falando isso, não, essa é a única vez que isso acontece. Nenhuma outra vez na Bíblia tem poesia de outros lugares, isso não acontece. Se a gente for para 1 Coríntios, quando lá está 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é poema também, do cômico Meandro. Muito interessante. Paulo está usando na carta dele para admoestar os coríntios. Se você ler em Tito 1:12, o que ele vai falar dos cretenses, também é uma poesia daquela época. Então a gente percebe esse elemento da graça comum que João Calvino vai trabalhar em muitos séculos depois, milênios depois, que mesmo não diretamente falando do Deus Javé, Criador dos céus e da terra, o Senhor dotou o homem desse ímpeto de buscá-lo, como Paulo coloca. E os gregos eram muito famosos pela sua filosofia, pela sua busca do saber, e talvez tateando, né, filosofando, eles pudessem encontrar Deus. Mas esse é o paradoxo do nosso Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é acessado pela razão, como os gregos tanto queriam e se aprofundavam. Esse Deus é de outra natureza. Esse Deus se revela. Isso é boa notícia. Não é o meu esforço, não é a minha forma de vê-lo, de tentá-lo, de estudá-lo. Ele se revela. E Paulo foi revelá-lo aos atenienses. É ele quem acessa o perdido. Em Eclesiastes, deixa lá muito claro no capítulo 12 que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. E nós não conseguimos entender completamente tudo o que Deus faz. Nós somos finitos, nós somos pequenos. Então essa busca, ela é real, ela é visceral em todo ser humano. Paulo sabia disso. Sabia que a busca deles, além de sincera, apontava para esse eterno. E é por isso que ele faz essa ponte com essas peças artísticas. Aquilo que está na cabeça do ateniense comum, para revelar, trazer daquilo que é misterioso, do Deus desconhecido, que eles não fazem ideia quem é, o Deus revelado. Jesus Cristo, morto e ressurreto por nós. É interessante notar que nesse discurso específico, ele não usa a palavra J-E-S-U-S, ele é interrompido, na verdade. Mas ele respondeu de uma maneira criativa, de acordo com a situação que ele viveu. O Kevin Van Hooser é um teólogo canadense muito interessante, e tem um livro dele que eu gosto muito, quem gosta de estudar um pouco mais de teologia, o nome do livro é Encenando o Drama da Doutrina. Ele vai ilustrar isso com um paralelo do teatro. No teatro, que é essa realidade onde Jesus nos dá um script, nos dá um palco, e é uma forma de atuar com a nossa fé que ela comunica esse entendimento e vai mudar de uma circunstância para outra. Eu não estou no teu trabalho, meu irmão. Eu não sei onde você está. Você talvez está numa faculdade específica, Deus te colocou numa área de emprego específica, mas Ele te colocou lá para fazer pontos de contato com a cultura ali. Deus te colocou lá para você entender quais são os clamores daquela galera que está ali. Quem está ansioso, quem está depressivo, quem está triste. E se a gente não está indignado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, será que a gente de fato está buscando o Senhor, está tendo esse coração por Ele que transborda e que serve os perdidos? Então, Deus nos colocou nesses diferentes lugares para a gente ser luz. E a gente tem exemplos maravilhosos ao longo da história dos seguidores de Jesus que faziam isso, constantemente essa ponte com a cultura, expressando o que eles acreditavam através dos dons e talentos que Deus deu a eles. Então eles ajudaram, esses caras aqui, ó, são só alguns deles, tá? Que ajudaram a criar um imaginário na sociedade que cultivava valores e princípios de Jesus. O Tolkien, por exemplo, quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Algumas pessoas, tá? Mas é um livro que influenciou muito a fantasia. C.S. Lewis, quem já viu Nárnia, já leu sobre Nárnia, por exemplo. Então, cristãos que foram muito influentes na cultura, a forma como o C.S. Lewis faz alegoria com Aslan é muito interessante. Na luta dos direitos civis, contra o preconceito racial, temos o Martin Luther King. Aqui embaixo, Flannery O'Connor, ela tem obras escritas maravilhosas. P.O.D., uma banda de new metal, que foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, para ver que dá para fazer arte boa, de qualidade, sem perder o sal, sem perder a luz. Rosa Parks, junto com Martin Luther King também, trazendo luz, fazendo essa vivência, essa ponte com a cultura, apontando para algo além, que salga, que ilumina. Então, vocês estão olhando, Lucas, beleza, mas só tem gringo, só tem gente de fora aí.
Vamos olhar mais para dentro. Tem alguns exemplos aqui de pessoas que eu caminho junto, que são maravilhosos. Eu poderia colocar muito mais gente aí. Do meu lado esquerdo aqui temos a Mel Zabunov, ela está na cultura hip hop, ela é uma missionária dentro dessa cultura. O César MC, que nós colocamos aí um videozinho dele antes do culto começar, ele foi ganhador da batalha de rima de 2017. O cara é incrível, ele fala de Deus com uma potência e com um saber do Espírito, é maravilhoso, e ele é muito influente na galera que não conhece. O Andrew, que é aqui do lado de Guarulhos. Renan e a Laís, Laís Saman, que eles são aqui do Taboão da Serra. O Renan já produziu Criolo, Emicida, Djonga. Ele produziu todos esses caras, ele tem uma ONG aqui em Taboão da Serra. Já fizemos ações com ele, já fomos para as ruas para falar de Cristo claramente na cultura. Então tem gente que influencia o mundo e tem gente que influencia também as nossas regiões locais. A grande questão é que o seguidor de Jesus, quem entendeu quem ele é, começa a fazer essas pontes, porque o amor que Cristo coloca dentro de nós nos transborda, molda a realidade, molda a forma da gente pensar, molda a forma da gente acordar. E nós temos dentro desse texto, muito claramente ali, que todos esses caras lá do passado, os de agora, e que nós também vamos encontrar, que é uma certa rejeição, versos 32 e 34. Esse aqui é o nosso ponto de choque. Quando ele começou a falar da ressurreição, a galera começou a dar risada. Falou, velho, ressurreição, cara, um homem voltou dos mortos. Tá. Quando a gente fala que a realidade está nas mãos de alguém que viveu na terra, andou entre nós, foi morto e voltou dos mortos, e por causa disso, nós devemos colocar a nossa vida agora nas mãos dele. Isso mexe demais conosco. A gente tem que rever todos os nossos planos, nossos conceitos. Temos que rever as nossas vidas, entregar nossas ações e atitudes diárias nas mãos deles. Então isso abala as estruturas e as cosmovisões. É por isso que vão zombar dele. A galera tira um sarro com Paulo ali. Eles o deixam. Mas isso também deixa muitos curiosos. Eu queria que você anotasse esses versículos 32 a 34. Deixam alguns curiosos e tem o nome das pessoas que andaram com eles ali. Tem a Dâmaris, tem o próprio Areopagita, que era o cara que cuidava do Areópago, que era um cara influente naquela cultura. Nem todos vão aceitar aquela revelação, mas a parte do seguidor de Jesus de demonstrar com clareza e relevância deve ser feita, pois o mestre era relevante. Tudo volta nele, gente. O mestre era um artista da palavra, se comunicava com um exímio saber, com sabedoria. Ele era o maior contador de histórias, de parábolas da sua época e de todos os tempos. E sim, essa era a forma das parábolas, Jesus falando do semeador, Jesus falando, por exemplo, do bom samaritano, era a forma como os rabis da época contavam as histórias deles. Essa era a arte da época. E eles expressavam a realidade do reino do céu para o povo da época. E é interessante que essas histórias confundiam os religiosos e traziam paz para os doentes. Porque Jesus apontava para ele mesmo, não para uma série de tarefas, né? Outras religiões e filosofias vão apontar, faça isso, seja isso, tente isso. Jesus aponta para ele mesmo como definidor da história, como aquele que tem o sentido da vida, onde a gente deposita a nossa fé e a gente vive a nossa cultura com olhos atentos, sem julgar, sem ofender, entendendo os clamores, nas músicas, nas fotos, nos vídeos. E é claro que se eu fui transformado por ele, eu não vou consumir tudo, de qualquer tipo, de qualquer nível, sem filtros. Ele é o filtro. Ele olha para a multidão com compaixão e mostra desde com o fariseu, com a prostituta, com coletores de impostos, que ele está na intencionalidade. Ele vai estar ali para ser sal e ser luz. E ele se importa com essa falta de revelação. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então nós temos que revelar esse Deus que se revela. Ele conta conosco para sermos coadjuvantes da obra que Ele está fazendo no mundo. Com a falta de amor, com os nossos erros, nossos vacilos, todos os nossos BOs que nos afastam dEle, Ele nos compreende, Ele entende a nossa dor. E é por isso que Ele se contextualizou na pessoa de Jesus. A gente tem tido, gente, a oportunidade de estar em várias ágoras, vários areópagos de hoje em dia, e viver isso com a Missão Steiger, com amigos nossos, e eu tenho alguns testemunhos do que Deus tem feito. Nem todos vão aceitar a mensagem, mas a gente permanece porque o Senhor nos manda aí, amém? O Senhor nos manda a não apenas pregar por pregar, mas acompanhar as pessoas, lavar o pé da cidade,
Ir para os lugares mais difíceis. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. É muito fácil a gente sair por aí julgando as outras pessoas, mas tem tanta graça comum. Você pega uma letra, sei lá, vou falar de um grupo aqui, mas poderia falar de muitos mais. Você pega uma letra do Racionais, por exemplo, que fala tanto sobre desigualdade social, sobre preconceito racial, você fala, meu, Deus iluminou a mente do cara, Deus está trampando na mente dele, olha que poesia, olha que forma forte de combater e evidenciar o racismo, que é um dos problemas estruturais dessa nação. E as pessoas conhecem esses caras, conhecem outras bandas, outras pessoas, a gente fala, cara, isso aqui está errado, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, racismo tem que acabar nesse país, é algo óbvio que precisa ser dito e redito. E quando a gente chega dessa forma, querendo ouvir as pessoas, fazendo a ponte com a cultura, e as pessoas ouvem falar desse Jesus que veio, se contextualizou e se colocou em pele humana, que foi um bebê, né? Lembrar que Jesus foi um bebê, nossa, isso transforma toda a nossa cabeça, que ele foi dependente, que ele não veio para servir, mas para ser servido. E quando a gente começa a servir essas histórias, são essas histórias. O Wallace, por exemplo, esse menino aqui da foto que está comigo na Avenida Paulista, a gente estava num rolê, assim, num show, várias bandas, e aí ele veio assim do nada, a gente falou, cara, começa a tocar a sua música aí. Qual que é a sua música? Ele tinha a música dele lá, ele cantou lá, e a gente começou a falar para ele como a vontade dele pelos afetos, pelo relacionamento, mostrava que o coração dele merecia o maior afeto de todos, o maior relacionamento de todos. E ele só encontra esse afeto em Jesus. Ele tem caminhado com a gente desde então. Essa foto aí foi tirada 2 anos atrás. Semana passada ele estava lá no nosso coletivo Orgânica, onde a gente faz essas pontes com a cultura. Ou o próprio Lucas, que está ali, que eu já falei dele até aqui outras vezes. A gente estava numa convenção de bruxos e bruxas lá em Paranapiacaba, conversando com as pessoas, entendendo as dores delas, fazendo essa ponte com a cultura, e o Lucão estava lá, e ele falou, meu, vocês são muito doidão, cara, mano, vocês estão falando de Jesus, mano, convenção de bruxo e bruxa, que não é lugar para isso não, cara, eu quero saber mais. Então, pô, a galera tá querendo saber, e a gente começou a fazer estudos bíblicos com ele, começou a colar lá em casa. Eu lembro que teve um dia que ele falou, cara, não dá mais, eu preciso me entregar completo. Aí você tem certeza que vai tomar esse passo, cara? Isso vai mudar toda a sua vida. E aí ele foi batizado, 2022, para a honra e glória do Senhor, porque ele ouviu, ele vinha desse clamor, ele vinha com esse eco, caramba, qual que é o sentido da vida? Uma outra menina, vou usar o nome fictício dela, a Mariana. Isso aí foi semana passada, lá em casa. Minha casa, orem para que Deus me dê uma casa maior, gente. Eu não aguento mais ficar um apartamentinho pequeno, a gente soca a gente lá, não dá para dormir, tem que botar a galera no banheiro, na cozinha, é difícil pra caramba. E a Mariana estava lá, essa menina, que ela vem de um contexto religioso plural, muito diverso, ela levanta várias bandeiras, e ela estava contando para a gente da realidade de vida dela, e como ela estava buscando em pessoas, em corpos, em entidades, uma busca por sentido e tal. Mas ela estava falando de detalhes assim, muito específicos, né? Eu falei para ela, meu, por que você está falando isso para mim, cara? Meu, porque você não me julga, eu posso abrir meu coração com você e vocês não estão apontando o dedo para mim, velho. E eu cresci num lar, isso me choca. Eu cresci com pessoas que se diziam conhecer a Deus e ficavam apontando o dedo na minha cara e falando altas fitas, cara. E você me ouve, vocês me escutam, com vocês eu sinto esse Jesus aí, cara. Isso não é algo que a gente produz, meus irmãos. A gente começou a falar para ela, meu, a única pessoa que pode preencher essa fome, e melhor, né, até expliquei para ela o conceito hebraico de fome do nefesh, né, que não é que nós temos uma fome, nós somos fome. Nós nos afundamos nas coisas, nós colocamos as coisas boas, que são o trabalho, o dinheiro, o sexo, a gente coloca os presentes de Deus no lugar de Deus. Aí a gente destrói tudo, a gente acha que aquilo ali é Deus e não é, aquilo ali não consegue nos satisfazer. A única coisa que satisfaz mesmo, minha querida, é a pessoa de Jesus, o relacionamento. Quando eu comecei a falar isso, ela começou a chorar, vir em prantos, a gente começou a cantar umas músicas. A presença de Deus veio e ela começou a se entregar. A pessoa que falava assim, eu não vou entrar nunca numa igreja. Domingo passado estava lá, na nossa comunidade local, olhando lá, de joelho, levantando a mão. No trabalho dela, que a gente tem uma menina lá que a gente discipula também, que é o trabalho dela, ela fala, meu, ela não para de falar de Jesus no escritório, mano, tá mó chata, você é louco. Toda hora falando para as pessoas, meu, você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer Jesus. Orem pela vida da Mariana, que ela seja batizada, que ela entenda esse amor profundo, que ela seja discipulada de acordo com os passos do Mestre. Então, meus irmãos, nós temos esse desafio de ver o reino do céu dentro dessa cultura quebrada, que ainda tem partes da eternidade, está ecoando, eles estão clamando por sentido. Aí você olha para mim e fala, Lucas, você é
muito doidão, mano. Você tem esse cabelão aí, você vai lá com os loucos lá da Paulista, da Rua Augusta. Eu não fui chamado pra isso, velho. Não, é você aí, eu tô no meu trampinho, eu tô de boa aqui, eu tô com a minha família pagando minhas contas, tô tranquilão. Meus irmãos, deixa eu elucidar aqui e trazer um pouco de revelação. Isso é uma mentira de Satanás, do mundo e da sua carne. Deus quer que você seja sal e luz onde você está. Você, mais do que eu, do que o pastor Edgar ou o pastor Rogério, conhece as dores e os clamores do seu escritório. O que as pessoas estão passando, as músicas que elas ouvem, o que elas consideram plausível e adequado. E outra coisa, vocês estão no lugar que está sendo relevante, dentro onde está inserido. Alguém aqui já ouviu falar do Equipar? Quantas vezes você já orou aqui para um adolescente, uma criança que cola aqui, para ter uma aula, para ouvir a dor dele? Quantas vezes eu já vim aqui outras vezes, a gente colocou a galera que faz o orgânica lá no SESC Campo Limpo, a gente falou, pô, gente, tem o SESC Campo Limpo, vamos ouvir os jovens que estão colando lá. Não, essa é pra... Meu, aqui no bairro, será que a galera que mora nesses prédios, eles deveriam ter a chance de ouvir falar de Jesus de uma maneira contextualizada, de uma maneira que eles consigam entender? Eles devem ter essa chance ou não, gente? Não? Está muito baixo, sim ou não? Sim. É sobre isso. É sobre a gente olhar para esse Jesus, ser cheio dele, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, vem encher, vem me transformar de dentro para fora, tira essa loucura aqui de dentro que me faz acreditar que a vida é só pagar a conta dia após dia, fazer o meu trampinho. O Senhor me deixou aqui para salgar, para ser luz, para trazer a realidade do reino. Não é um reino, é engraçado, né? Porque não é o reino do céu, o reino longe, distante, é o reino, perdão, não é o reino no céu, o reino longe, distante, é o reino do céu. E nós fazemos a vontade do Pai assim na terra como no céu. É da forma dele, ouvindo as pessoas. Tira o seu dedo. Você lembra lá quando você estava lá no começo? Quando você tinha seus problemas, suas mazelas, Jesus foi te curando, te purificando. E Jesus ainda está fazendo isso com a gente. Quem somos nós para julgar e ficar apontando o dedo na cara das pessoas que não o conhecem, que não foram transformados por esse amor, gente? Eu quero viver essa boa nova. Eu quero viver esse amor que me impulsiona a sair da cama. A saber, cara, eu vou transformar vidas hoje, vou não apenas falar, mas eu vou servir a minha cidade, eu vou lavar os pés das pessoas que estão do meu lado, que precisam ouvir de Jesus. As pessoas estão carentes, meus irmãos. São Paulo tem 12 milhões de pessoas, só a região do Campo Limpo tem quase 1 milhão de pessoas, gente. Região do Campo Limpo e Capão Redondo é gente demais, pessoas que precisam ouvir do Senhor. E a gente tem essa boa nova em nossas mãos, fomos transformados por ela? Será que fomos transformados por ela? Se o Senhor está falando no seu coração, eu queria que vocês tomassem um passo de fé aqui, porque eu acredito que o Senhor quer despertar mais pessoas para viver de forma relevante na cultura, de forma a salgar a cultura, servir a cultura. Onde você está? No teu trabalho, no teu PG. Faz um PG diferente. Abre uma cadeira nova lá, faz uma dinâmica, que às vezes a galera não entende o esqueminha do cultinho. Faz de outra forma, não sei. Mas se Deus está te chamando para você de viver de uma forma mais forte, mais atenta na cultura, vem aqui à frente. Quem está se sentindo assim, por favor, ou se coloque de pé. E eu queria pedir para que os pastores da nossa comunidade orassem pelas pessoas agora. Se Deus está tocando o seu coração com essa mensagem, fica de pé. Se você acha que o Senhor quer te usar de forma mais relevante, de forma mais profunda na cultura, de forma a salvar outras vidas, fica de pé. Eu queria pedir para que os líderes dessa comunidade começassem a orar, porque o Senhor quer fazer algo novo através dessa comunidade. Quer nos tornar mais relevantes da forma dele, trazendo a clareza do Evangelho, entendendo os porquês das pessoas, entendendo as dores, entendendo a falta de sentido que só Ele pode trazer. Senhor, nos ensina a viver a boa nova, Senhor. Nos ensina, Deus, a viver o Evangelho de uma forma profunda, Senhor. A excelência da sua fé em nós, Pai Santo. A realidade do serviço, a realidade de ser o último. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está se movendo sobre nós nesse momento. Eu peço para que você pense nas pessoas que trabalham com você, que nunca ouviram falar de Jesus, nas pessoas que não tiveram a oportunidade de entender quem Ele é. Deus vai te dar as palavras certas. Deus vai te dar a forma correta de abordar essas pessoas.
Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu povo, para que o Senhor dê coragem, Deus, para que o Senhor dê ousadia, para que eles possam ir, Deus, nos seus trabalhos, nas suas faculdades, nas suas escolas, e falar do Senhor com poder, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, levanta o teu povo, traz sobre nós um peso de glória, Pai Santo, que nos arrependamos da forma como temos vivido para o dinheiro, para pagar nossas contas, vivido para a forma como o mundo quer que a gente viva. Nos acorda, Senhor, para a sua realidade. Foi isso que o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor lavou os nossos pés, o Senhor morreu no nosso lugar, levou todo o nosso pecado para a gente ficar vindo de domingo na igreja apenas. A vida é só isso. Não, Senhor. Levanta a tua igreja para fazer o que tem que ser feito, Senhor, para servir a cultura, Senhor, para ser sal, para ser luz nesse Brasil tão necessitado, Jesus. Nós clamamos, Senhor, vem com o teu poder, Senhor, vem com o teu fogo, com o teu vento, com a tua água, nos lava, nos remolda, nos reformula nossos desejos, nossos afetos, Senhor. Tira, Deus, pecados de estimação do nosso meio, tira as nossas loucuras, Senhor, em nome de Jesus. Nos lava, Senhor, nos limpa para a gente ser sal e luz dessa sociedade. Nós levantamos nossas mãos pelo Campo Limpo nesse momento. Que Deus, em nome de Jesus, muitas pessoas moram aqui, Taboão da Serra, Capão Redondo, nos ensina, Senhor, nos ensina a ouvir as pessoas, a ir de encontro às necessidades delas, Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a ter o coração que o Senhor tem por elas, a ter compaixão por elas, Deus, a amar elas como o Senhor as ama, porque nós não sabemos amar. Se o Senhor nos ensinar o que é amor, para onde nós iremos, Senhor? Então, em nome de Jesus, nos ensina e nos deixa viver essa boa nova que transforma, que renova, que revoluciona, Deus, pelo serviço. Tu és santo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, o Senhor está no nosso meio, nos transformando, nos renovando. Nos ajuda a fazer esse diálogo com a cultura, Senhor. Nos ajuda a viver esse diálogo com a cultura. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Quem quiser conhecer mais sobre a Missão Steiger, pode vir falar comigo, com o Hebron, que estava cantando aqui com a gente. Nós fazemos parte dessa missão. A minha irmã, o Henrique, tem algumas outras pessoas aqui que também fazem. Deus tem nos dado esse coração de alcançar aquela galera que não entraria aqui, que nem eu falei. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que privilégio, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Senhor, a gente quer viver essa boa nova, Senhor. Anunciar que o Rei está voltando. Anunciar que o Senhor está vindo, Senhor. Ah, Jesus. O Senhor é lindo, Pai Santo. Nós somos transformados pelo Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque a gente nem sabe lidar com tanto amor, nem sabe lidar com tanta graça do Senhor. Oh, Jesus, nos renova, Senhor, para que a gente saiba de fato dialogar com a cultura à Tua maneira, Senhor. Dialogar com a cultura da maneira como o Senhor fez, Pai Santo, em mansidão, humilde, Senhor. Nos dá um coração mais humilde, Pai. E a galera conheça os cristãos, os seguidores de Jesus, como aqueles que servem, como aqueles que escutam, como aqueles que são compassivos. Em nome de Jesus. Amém.